Graça e paz, igreja. Deus abençoe você aqui nessa noite, em nome de Jesus. Quando Salomão ele foi construir o templo, havia uma guerra entre os judeus de Judá e os judeus de Samaria, porque os samaritanos construíram um templo em Samaria. E estava proibido, não se pode construir um outro templo, a não ser no lugar onde estava o outro templo, que é o Monte Sião. E isso causou guerra entre eles. Mas quando Salomão ele edificou o templo, ele chamou um homem já de idade, um levita, que estava enfrentando uma depressão muito profunda, porque ele recebeu uma unção de levita, mas não tinha o templo. Quem tem unção de Deus não consegue ficar longe do templo. Eu fiquei 15 dias no hospital com um acidente que eu sofri, não conseguia pôr o pé no chão, me dava um desespero, assistir o culto pela internet e não consegui estar aqui. Só que esse levita ele foi visitado por Salomão. Salomão chamou o levita Asaf e falou assim: você vai ter uma missão. Você vai compor um hino para o dia da inauguração do templo. O templo levou 7 anos para ser construído. Asaf levou 7 anos para fazer aquela canção. Imagina como que seria aquela canção, 7 anos, fazendo uma canção. E aí, algo acontece. O dia da inauguração. De repente começa a chegar reis, com as suas carruagens reais, de todos os lados. Traziam presentes, dádivas. Só os importantes podiam entrar naquele dia da inauguração. De repente chega um homem pobre com a sua humilde carruagem. Era Asaf. E ele entra dentro do templo. E ele prepara os levitas. E a Bíblia diz que quando Asaf começa a reger, eles começam a tocar os instrumentos, uma nuvem se forma sobre o templo, o próprio Deus desce no templo, e a Bíblia diz que o templo se enche tanto com a presença de Deus, que as pessoas que estavam lá dentro não conseguiam suportar a presença de Deus, tiveram que sair para fora, de tanto que era a presença de Deus. Quando o templo está preparado, a presença de Deus se manifesta. Hoje o templo somos nós. E quando você prepara o templo, o Espírito Santo desce sobre a sua vida de uma forma tão extraordinária, que Ele quebra as barreiras, Ele quebra tudo que impede a sua conexão com o Pai, e você sente a presença de Deus. Verdadeiramente você sente a presença de Deus. Eu gostaria que você fechasse os teus olhos. E por que fechar os olhos? Para você esquecer tudo que está acontecendo do lado. Eu gostaria que você focasse em Deus agora. Que você focasse naquela unção que se manifestou ali naquele dia. A unção do Espírito Santo. Quem sabe você é uma pessoa que precisa sentir de novo o Espírito Santo. Quem sabe você é uma pessoa que sentia tanto a presença de Deus, e agora você sente que precisa sentir a presença do Espírito Santo de novo.
pois o Espírito Santo trouxe você aqui nessa noite, não foi por acaso, foi para dizer para você que Ele sente saudade. Ele sente saudade. Ele sente saudade da tua presença também. Ele sente saudade do teu jeito, da missão que você fazia, da obra que você realizava. Por isso Ele te trouxe aqui nessa noite, para você sentir de novo. Eu quero que você sinta a presença que está aqui diante do altar. Espírito Santo, sai diante desse altar, Espírito Santo, e desça na vida dessa pessoa. Sinta a presença dEle, sinta a presença dEle aí de novo. Sinta, Ele está nesta casa. A glória de Deus está se manifestando nesta casa. Sinta a presença dEle, sinta a presença dEle, sinta a presença dEle, sinta a presença dEle. Recebe o Espírito Santo aí agora. Olha Ele tocando em você. Sente a presença, sente a presença do Espírito Santo. Espírito, manifesta nessa pessoa. Vai, tira o orgulho de lado um pouquinho, quebra a religiosidade um pouquinho agora, e só fala para Ele: Pai, eu preciso sentir. Olha Ele passeando no meio dos corredores agora. Ele passa sobre você. Sente a presença do Espírito Santo. Vai sentindo de novo a presença do Espírito Santo. Pede, Pai, eu preciso sentir a presença do Teu Espírito. Receba a presença do Espírito Santo. Receba agora. Fala: Espírito Santo, passa sobre mim, passa sobre a minha vida, passa sobre a minha vida. Vai recebendo a presença do Espírito Santo. Recebe. Ele está sentindo falta de você. Ele sente falta de você. Ele sente falta da tua presença. Ele sente falta da tua oração. Ele sente falta do teu clamor. Ele sente falta do Senhor. Ele sente falta de você. Pede agora. Pede. Ele está aqui. Ele está passando aí. Vai recebendo. Recebe a unção que sai desse altar. Recebe a unção que desce do céu. Recebe. Ele está dizendo: filho, eu te perdoo. Filha, eu te perdoo. Eu tenho mais na tua vida. Eu quero fazer mais por você. Vai recebendo. Recebe. Espírito Santo, manifesta o teu poder nessa casa. Enche os teus filhos da tua presença. Batiza com o Espírito Santo aquele que pede a presença do teu Espírito. Batiza com o teu Espírito. Deus de Abraão, de Isaac, Deus de Jacó. Aleluia. Há uma unção aqui neste lugar. Fala com Ele, igreja. Fala com Ele. Quebra teu coração. Se você quiser ajoelhar, ajoelha. Se você quiser ficar em pé, fica. Sentado, não importa. Fala com Ele. Aleluia. Meu Deus, manifesta o teu poder. Manifesta a tua unção.
manifesta a tua unção aqui nessa noite, vai quebrando as barreiras que impedem a presença da manifestação do teu Espírito. Fala com Ele, foca só no céu agora, foca num trono de glória. Há um Deus todo-poderoso assentado naquele trono, que olha para você agora, que está de olhos abertos para você agora, e derramando da porção dele na sua vida. Oh Espírito Santo, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, és bem-vindo aqui, Espírito Santo, és bem-vindo, és bem-vindo, és bem-vindo, Espírito Santo. Enche esta casa com a tua glória, enche esta casa com a tua glória. Derrama dons nessa noite, derrama dons de língua, dons de profetizar, derrama dons de interpretação. Meu Deus, derrama dons nesta noite sobre a vida dos teus filhos. Aleluia. Fala, igreja, clama, vai clamando, vai pedindo a presença do Espírito Santo, vai pedindo, vai clamando. Sinta o que você não sentia faz tempo, e fala para Ele: estou aqui, Espírito Santo, estou aqui. Aleluia, aleluia. Oh Deus, és bem-vindo aqui, Espírito Santo, és bem-vindo aqui. Declare nessa noite sobre a tua vida a presença dEle. Declare nessa noite a presença dEle. As minhas mãos eu quero levantar. Ora, igreja, sinta o que você não sentia. Fala com Ele. Oh Espírito Santo, aqui estamos. Viemos beber desta água. Viemos beber desta água. Ah, Espírito, manifesta em nós a tua presença. As minhas mãos. Há uma igreja de joelhos dobrados, há uma igreja clamando, há uma igreja de coração aberto. Te adorar. Aleluia. Santo, santo é o teu nome. Meu coração eu quero derramar. Sim, meu Deus. Oh Espírito Santo. Aleluia. Sim, Espírito Santo. Ah, o Espírito Santo está perdoando pessoas aqui nessa noite. Eu vejo nesta noite uma roupa preta caindo por terra e roupas novas, brancas, alvas como a neve, sendo colocado agora, revestindo a vida daqueles que estão com o coração quebrantado. Oh Espírito Santo, faz a tua obra por completo. Vai renovando. Sim, vai renovando. As minhas mãos eu quero levantar. Oh, E em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar. Aonde? Diante do teu altar. As minhas mãos, declara com alegria. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Faça isso nessa noite, declara. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu
nosso coração é teu. Fazemos do nosso coração um lugar para a tua adoração. Construímos no nosso coração um altar para te adorar, para declarar a tua presença sobre nós, para poder brilhar com a tua luz, Espírito Santo. Há uma igreja rendida aos teus pés, Espírito Santo, há uma igreja rendida aos teus pés nesta noite. Nós estamos aqui pelo Senhor e por ti, meu Deus, é por ti que estamos aqui. A única razão, o único motivo de nós entrarmos aqui é por ti, é pelo Senhor, é pela tua presença, é porque somos um altar vivo para ti, porque somos um altar vivo para a tua manifestação. Oh Espírito Santo, que haja um avivamento nestes últimos dias, e que a tua igreja se levante como igreja. As tuas profecias estão se cumprindo, guerras e rumores de guerra ameaçam o mundo, a existência do planeta, mas a tua palavra diz que aqueles que pertencem ao Senhor seriam poupados por ti, que o Senhor tem um plano de redenção e vida eterna para aqueles que estão contigo. Meu Deus, o mundo fala em morte, mas o que nós falamos é: faz de nós um vaso, um instrumento nas tuas mãos para receber do teu Espírito. Tudo que nós queremos é receber do teu Espírito, é beber da água da fonte que o Senhor nos dá. É o que nós viemos buscar aqui, Senhor, nesse deserto seco. Viemos beber da fonte da água viva. Ah, Espírito Santo, que nessa noite haja nos corações um grande renovo, uma grande transformação. Espírito Santo, que nessa noite haja a tua presença sobre esta casa, sobre os teus filhos, sobre aqueles que retrocederam, aqueles que voltaram para trás. Oh Espírito Santo, levanta o fraco, dá força ao caído, meu Deus, dá força ao caído, dá vida àquele que está morrendo. Oh Espírito Santo, o que há de ser de nós sem a tua presença? O que há de ser de nós sem ti? Tu és a nossa razão de viver. Sim, meu Deus, Tu és o Deus forte. Oh Deus maravilhoso, Tu és o manto azulado do espaço. Tu és, meu Deus, o berço que recebe a criança que nasce. Tu és a fonte do poeta. Tu és a doçura do mel. Tu és a brisa que faz a força da natureza. Tu és a luz no meio da escuridão. Tu és a torre forte, aonde o justo se acolhe e está seguro. Tu és o nosso baluarte da verdade, o nosso escudo, a nossa proteção.
Tu és o esconderijo aonde nós nos refugiamos debaixo da sombra do Onipotente. Tu és a nossa razão de existir. Por isso nós adoramos. É por isso que nós adoramos. És adorado, Senhor. És por quem a minha alma aleluia. Sim, meu Deus. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu sal. Diga mais uma vez, Ele é. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Nós estamos falando sobre o cuidado do Pai. Estamos falando sobre o cuidado de Deus sobre a nossa vida. E hoje nós vamos continuar falando sobre o cuidado de Deus. Ocupe o seu lugar, por gentileza. O cuidado de Deus é visível na nossa vida. Às vezes nós estamos tão ocupados com as coisas do mundo que nós não conseguimos ver o cuidado de Deus. E hoje, meu Deus, eu estava meditando num texto. Esse texto é maravilhoso. Ele diz assim, capítulo 24 do livro de Gênesis. Nós estamos falando sobre Abraão já velho, já idoso. E uma coisa que nós percebemos nessa geração que nós vivemos, é que a geração de hoje, ela parece que não dá muito ouvido aos idosos, né? Aquilo é só um velho. Eu que sei de tudo. Né? Eu que tenho meus 15 anos, meus 20, meus 30, eu sei de tudo, que lá é só um velho que não sabe de nada. As pessoas tendem a não valorizar as pessoas quando ficam idosas, tanto que foi necessário fazer leis para respeitar o idoso. Vê se é possível um negócio desse, vê se tem cabimento fazer lei para o idoso ser respeitado. Tem que fazer lei para forçar o ser humano a respeitar um idoso. Não precisava fazer lei. Isso a gente traz do berço, é ou não é? A gente cede o nosso lugar. Outro dia eu estava no banco, todo mundo sentado, chegou um senhor de idade, ninguém deu lugar, eu levantei, eu ainda estava com a bota no pé, a bengala. Levantei, dei meu lugar. Aí um moço que estava atrás percebeu, o senhor está com o pé aqui. Senta aqui. Viu que eu tinha dado lugar para o idoso. Então, as pessoas, quando elas chegam numa alta idade assim, as pessoas, é só um velho. Infelizmente é assim. As pessoas idosas, elas vão perdendo o respeito. Vão perdendo o respeito. Porque os jovens acham que sabem mais.
Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Se você for amigo de Deus, sendo velho ou sendo novo, você vai ser respeitado, sabia? Tudo que você precisa é ser amigo de Deus. Nós estamos contando a história de um homem já idoso. Diz assim, era Abraão já idoso, bem avançado em anos. Você imagina? Se Isaac já ia se casar, aqui ele estava beirando os seus 120 e poucos anos de idade. Se com 99 ele teve Isaac, era Abraão já idoso, bem avançado em anos. E o Senhor em tudo o havia abençoado, em tudo. Aqui Sara já não estava mais viva. Abraão estava velho, mas ele precisava de casar o seu filho. E disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, esse é um homem que se chamava Eliezer, ou em hebraico Eleazar. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus entre os quais eu habito. Olha só, já estava velho, para que dar atenção a esse homem? Agora está mandando eu colocar a mão embaixo da coxa dele. Só que Abraão não queria que Isaac se casasse com uma cananeia. Ele estava em Canaã, e ali habitavam os cananeus. Ele não queria ninguém daquele círculo, daquela família. Ele não queria ninguém dali para se casar com o seu filho. Preste atenção nesta lição de vida. Existem ambientes que nós não podemos agregar pessoas na nossa família. Abraão morava lá, habitava lá, era fazendeiro lá, mas ele não queria ninguém daquela terra no meio da sua família. Então cuidado com os ambientes a qual você traz pessoas para perto de você. Cuidado. Cuidado. O que tem de gente que sai da igreja para procurar gente lá fora para se relacionar, para se casar. Cuidado. Cuidado com o ambiente que você está. Não agregue pessoas de ambientes diferentes. Guarda isso no teu coração. Abraão está falando, me faça jurar que você não vai pegar ninguém dessa terra para casar com o meu filho. E aí ele continua e diz assim, versículo 4: mas irá a minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque meu filho. Disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Neste caso levarei o teu filho à terra de onde saíste. Olha só. E se a mulher não quiser vir para cá, está lá em Padã Arã, vai vir para cá, para Canaã? Então eu vou levar o teu filho junto. Talvez o moço era muito bonito, porque aí convencendo com a beleza até vinha, não é? A beleza dele vai convencer a moça a atravessar o continente. Não tem gente que faz isso? Conhece o moço pela internet,
moço lindo, bonito, atravessa o continente. Chega lá, era fake news. Não era nada daquilo. Ou então era bonito, até que era bonito, mas por dentro, né? Era um príncipe e virou um sapo depois. Não tem isso? Você não quer que eu leve o seu filho lá? Aí Abraão ficou preocupado em colocar o filho em perigo. Olha o cuidado do pai com o filho. Preste atenção, porque a história de Abraão, Isaac e Rebeca, ela tipifica a história de Cristo, se você não sabe. Isaac era o sacrifício que foi levado para ser sacrificado e voltou vivo. Cristo era o sacrifício que foi levado e voltou vivo, porque ele morreu na cruz, mas a morte não pôde suportá-lo. Então a história tipifica a história de Cristo. O pai ficou preocupado, vai levar para lá, e no meio do caminho vão matar o meu filho, assaltantes, ladrões. Respondeu Abraão: cautela, calma, precisamos ter cautela. Não faças voltar para lá o meu filho. Não quero que meu filho volte para lá. Lá não é uma terra boa para se viver. O Senhor, aqui é forte. O Senhor, o Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo, a minha terra natal, e que me falou e jurou dizendo, a tua descendência darei a esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá a esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficará desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por debaixo da coxa de Abraão, o seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 dos camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia, para a cidade de Naor. Fora da cidade, fez ajoelhar os camelos junto ao poço de água à tarde, a hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu servo Abraão. Preste atenção na oração dele. Abraão era velho, muito avançado de idade, mas Eliezer sabia que Abraão era amigo de Deus. E quando você é amigo de Deus, meu irmão, o milagre acontece. Ele faz uma oração, ele não puxa nem para ele. Ele diz assim: Senhor, Deus do meu Senhor. É forte isso, hein? Senhor, Deus do meu Senhor Abraão. Ele puxa a responsabilidade para Abraão. Ele sabia que Deus ouvia Abraão e que agora Deus precisava ouvi-lo, mas como que Deus ia ouvi-lo? Então ele invoca o Deus de Abraão. Aqui está a primeira invocação do Deus de Abraão, como a gente ora aqui ao Deus de Abraão. Ó Deus de Abraão, eis que estou ao pé da fonte, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dai-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso vereis que usaste de bondade para com o seu Senhor. Aleluia.
é tão interessante que Abraão, ele faz uma transferência de unção. Lá no versículo 7, ele diz assim: a tua descendência darei essa terra. Ele está dizendo que ele ia receber aquela terra. E aí Abraão diz assim: Deus, Ele enviará o teu anjo, que há de te preceder. Preste atenção que Abraão, ele fez uma determinação profética. Olha a importância da palavra profética. Deus vai enviar o anjo para estar com você. Deus vai enviar o anjo para acompanhar você. Às vezes a gente fala tanta coisa no meio da nossa família, às vezes para a nossa vida mesmo, não é? Esse carro velho, essa porcaria, não é? Às vezes a gente fala tanta coisa contrária. E sendo servos de Deus, nós temos que usar a nossa boca para proceder bênção. Abraão falou assim: Deus vai enviar o anjo para estar do teu lado. O anjo vai estar do teu lado. O anjo vai estar com você. Aleluia. Então ele dá uma palavra profética. E Deus abre o céu, porque Deus era amigo de Abraão. E Deus coloca um anjo ali do lado. Você imagina, aquele homem poderia ir ali no meio do caminho, arrumar alguém naquela terra mesmo. Para que fazer uma viagem longa e perigosa? No meio do deserto. Abraão já era velho, eu não ia saber. Vou arrumar uma moça bonita aqui. Abraão é rico, todo mundo sabe que ele é milionário. Quem que não quer casar com o filho do homem milionário? Estão tentando até dar o golpe da barriga, não é? Hoje em dia seria assim, não é? Mas ele sabia que Abraão era amigo de Deus. E sendo Abraão amigo de Deus, era melhor obedecer a Abraão. E ele foi. E lá uma coisa interessante acontece. Observe as atitudes dele. Ele ora primeiro, pedindo ao Deus de Abraão que o ajudasse. Então ele lança algo para Deus. Era tudo que Deus estava esperando. Tudo que Deus espera de nós lançarmos um objetivo com fé. E ele lança um objetivo com fé. E ele diz assim: aquela que me der água. Porque naquela época quem tirava a água do poço era a mulher. Não era o homem que tirava. Era uma cultura dos judeus. Somente os essênios, da sabedoria, da linhagem dos essênios, que o homem tirava água. Você vai ver que Jesus chega no poço de Jacó. Tem uma mulher lá no poço tirando água. Então era a cultura deles, porque o homem estava na lavoura trabalhando e a mulher estava ali tirando água. E aí ele diz assim: quando eu chegar lá e eu pedir água para aquela mulher e ela me der água, olha só, preste atenção como isso é forte. E então, quando eu novamente disser para ela dar água para o camelo, porque o camelo se abaixa, se ajoelha, então, se ela der água para o camelo, essa será a mulher que o Senhor vai indicar. Rebeca não sabia de nada disso, ela estava ali para dar água. E quando ele pede água, a Rebeca dá água para ele. E quando ele pede água para o camelo, ela se curva e dá água para o camelo dele. Rebeca não sabia do propósito que ele tinha feito com Deus. Mas aquele gesto simples de dar água para os camelos de Eliezer revelou o caráter que ela tinha no coração, um caráter de uma pessoa bondosa. Ei, preste atenção, quem serve no pouco está preparando o seu coração para ser servido no muito. Ela estava servindo pouca água, mas agora ela ia ser servida no muito. Sabe por quê? Se você não sabe, meu irmão, Isaac, ele herda sozinho toda a fortuna de Abraão. E no capítulo 13 do livro de Gênesis diz que Deus enriqueceu muito Abraão, a ponto de ser o homem
mais rico do Oriente. Ei, naquele ato singelo, ela vai servir, e naquele momento ela está selando algo. Ela está selando algo muito forte na sua vida. Deus, Ele prepara oportunidades. Guarda isso no teu coração. Deus, Ele prepara oportunidades, mas Ele sempre testa o nosso coração antes, para ver se você está disposto ou humilde para poder receber o que Ele tinha, o que Ele tem. Olha o versículo 15. Considerava ele ainda, quando saiu Rebeca, filho de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa, de boa aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu à fonte, encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse: dá-me de beber um pouco de água do teu cântaro. Tudo isso aqui é uma tipologia de Jesus, viu? Se você não sabe, depois nós vamos falar isso. Dá-me de beber da água. E ela respondeu: bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar água a beber, disse: tirarei água também para os teus camelos. Ele não pediu para ela dar, mas a promessa de Deus se cumpre no coração quebrantado. Aleluia! Ela não teve preguiça, ela não fez de qualquer jeito, ela deu água para ele e fala assim: agora eu vou lá no poço e vou tirar água para os teus camelos beber. Na hora selou o propósito. Quando Deus está na frente de um propósito, algo acontece. Por que que de terça-feira a gente faz corrente de propósito aqui? Tem gente que fala assim: não acredito em campanha. O problema é dele. Eu acredito. Eu sou fruto e tenho muitos testemunhos de campanha. É que como as campanhas são feitas por aí, com sentido financeiro, as pessoas perderam o interesse no que é a campanha. Mas aqui a campanha que a gente faz é propósito. Quem já participou das campanhas aqui na igreja sabe que as nossas campanhas aqui é um propósito de fé, por algo. Ele estava num propósito. Ele estava num propósito com Deus, e Deus respondeu o propósito dele dizendo o quê? Olha o que Deus falou no propósito. Respondeu através da boca de Rebeca: vou lá e também vou tirar água. Quando você faz um propósito com Deus, meu irmão, a resposta acontece. E se ele tivesse subido para lá sem propósito? Será que era só Rebeca que era mulher bonita naquela época? Claro que não, existiam outras. Ele ia escolher pela aparência, ia fazer igual o Artaxerxes: coloca uma fila aí, eu vou escolher. É assim? Mas ele estava num propósito. Ele não falou para Deus: olha, prepara uma mulher bonita. Não, prepara uma mulher direita, meu Deus, porque aquela que dê água para os camelos, eu sei que essa daí que o Senhor está escolhendo aí. Deus escolheu uma mulher para aquele homem. Só os que estão solteiros aí falam: Deus, prepara uma para mim. As solteiras: Deus, prepara um homem para mim também. Faz um propósito, faz um propósito. Se você não fizer um propósito, até na escolha, na hora de você escolher alguém, você escolhe errado, porque você escolhe pelos olhos. É ou não é? Você vai e escolhe pelos olhos. Ai, que moça bonita. Vai nessa, você vai ver onde você vai parar. Olha, que moço bonito. Vai. Você tem que ir no propósito de Deus. Quando você vai no propósito de Deus, o que acontece? Deus prepara alguém na tua vida. Então, você não vai pelos olhos, você vai no propósito. E aí, ela disse assim, acabando ela de dar água a beber, disse:
tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. O versículo 21, a resposta de Deus cala a gente quando a gente vê. Diz assim: o homem observava em silêncio atentamente para saber se o Senhor teria levado o bom termo à sua jornada ou não. Ele calou a boca. Não é possível. Não tem coisa que acontece com a gente que a gente põe no altar. Quando acontece, você fica de queixo caído. Você fala, não é possível. Acontece igual o Gideão, vai lá fazer um monte de vezes a prova. Não, se molhar, então é o Senhor. Aí acordava no outro dia, estava molhado. Não, então vou fazer o seguinte: se não molhar, então é o Senhor. Aí ele ia lá, colocava a lãzinha lá. No outro dia, estava tudo molhado em volta e a lã seca. Aí ele, não, Deus, eu vou fazer de novo. Então é o seguinte: se molhar é o Senhor. Ele ia lá, no outro dia ele voltava, estava tudo seco em volta e negócio molhado. Porque tem coisa que Deus responde para nós que a gente fica de queixo caído. Falei, meu Deus, será que é o Senhor mesmo? Não é? Esse é o cuidado do Pai. Diga assim: esse é o cuidado do Pai. Deus tem cuidado comigo. Deus tem cuidado com você. Coloca no propósito. O Renato fez uma campanha de oração com a gente, arrumou a Márcia. Porque se fosse pelos olhos, eu também, viu? Vou te falar um negócio, viu? Eu também. Eu sou feio agora, você imagina antes. Você viu umas fotos? Quando a minha esposa apareceu no meu caminho, eu falei, meu Deus. Eu namorei só 2 moças, com a segunda eu casei. A primeira não deu muito certo, a mãe dela era maluca. Mas a segunda deu certo. Minha sogra é uma bênção. Não estou falando isso aí para puxar o saco, não. Que quando eu tenho alguma denúncia para fazer, eu faço para minha sogra. Ela está sempre do meu lado. Olha, quando aconteceu na minha vida, eu sabia que era de Deus. Porque eu não tinha condições nenhuma de namorar alguém. Primeiro, a desvantagem com a beleza. Segundo, pobre, andando de ônibus. É ou não é? Uma vez a gente era amigo ainda. Fomos parar para comer um negócio, eu não tinha nem dinheiro para pagar. Ela que teve que pagar para mim. Olha, meu Deus, que pindaíba terrível, misericórdia. Jesus amado. Fora de brincadeira. Eu trabalhava vendendo. O sapato meu chegou a furar a sola. Chegou a furar a sola do sapato. E aí eu esquentava, eu colocava um papelão assim, ó, na sola do sapato, porque esquentava o pé. Desse jeito. Um dia eu fiz um voto com Deus, eu fui vender uma propaganda para a emissora de rádio lá em Indaiatuba. Eu fui lá, cheguei lá, falei, só tinha o dinheiro do ônibus para ir, mas já era coisa fechada. Falei, na volta eu pago o ônibus e vem. Chegou lá, o rapaz, meu sócio deu uma briga aí, um problema, não sei o quê. Irmão, voltei a pé pela linha do trem, cortando pelo Vida Nova em Campinas. Chegou uma hora que eu passei em frente a um restaurante, na hora do almoço, já era 1 e pouco da tarde, aquela fome, Renato. Lá naquela linha do trem lá, você sabe qual que é que vem de Indaiatuba. Andando, falei, meu Deus. Olhei na época, custava R$7 o prato feito. Falei, meu Deus, se o Senhor me desse R$7, eu comia um prato de comida. De repente eu olhei no chão uma nota de R$10, daquela de plástico. Quem lembra que o R$10 era de plástico? Era uma nota de plástico de R$10, novinha, eu nunca vou esquecer isso. Outro dia um irmão falou assim para mim, bispo, como que você lembra que a nota... Estava um comentário, eu falei, quem lembra que a nota de R$10 era de plástico? Nossa, como que o senhor lembra disso? Eu falei, eu nunca vou esquecer, porque a maior experiência que eu tive naquela época foi com uma nota de R$10 de plástico. Deu para comprar o prato feito e a coquinha. Olha, aí eu comecei a fazer prova com Deus. Eu comecei a fazer prova com Deus. Aí, o que acontece? Eu peguei e
ganhei um dinheiro lá na época, R$50. R$50 era um dinheiro assim. Naquela época o salário mínimo, eu lembro, era R$115 o salário mínimo. R$50 era como se fosse R$500 hoje, porque o salário mínimo está 1.300, né? Eu ganhei lá R$50 e fui na igreja e fui dizimar. Naquela pindaíba que eu estava, eu fui dizimar. Mas eu tinha aprendido a fazer propósito. Por isso que a gente faz campanha até hoje, porque eu aprendi a fazer o propósito. Fui lá, fiz o propósito, dei o dízimo, fui vender uma propaganda, entrei numa loja nova de ternos. De calça, de sapato. Cheguei lá, fiz tanta amizade com o proprietário, que ele falou assim para mim: olha, eu vou fechar a propaganda, mas eu quero te dar um presente. Acho que ele olhou para mim, viu a pindaíba que eu estava, sapato furado. Ele falou assim para mim: ó, eu vou te dar R$300, era como se fosse uns 3.000 hoje, todo mês, para você pegar em roupa aqui também. Gente, eu peguei roupa, sapato, camisas. Eu dava camisa para os irmãos na igreja. Eu tinha sapato no meu guarda-roupa. Olha o que é um propósito com Deus. Eu tinha caixas de sapato no meu guarda-roupa fechada. Quando eu casei, eu peguei sapato fechado, porque o sapato lá é feito à mão, era coisa que durava. E aquele homem virou meu amigo até hoje. É meu amigo até hoje. As minhas roupas é tudo de lá. Se pegar meu terno, tá até com a etiqueta aqui, ó. Adros. Você vai ver aqui, Adros. O Hélio, grande amigo. O Hélio é um amigo, gente finíssima. E nós conservamos essa amizade depois de tantos anos. E foi ele quem me ajudou na época comprar a emissora, sabe? Foi assim, eu dei um up na minha vida extraordinário. Deus foi fazendo um up na minha vida extraordinário. Mas é propósito. Então, quando a gente faz propósito, eu creio em propósito. Então, tem uns amigos meus que quando a gente vai lá nos encontros de pastor, mas o senhor trabalha com campanha? Mas campanha, eu não sei como que você faz campanha, mas lá na nossa igreja é propósito de oração, é joelho dobrado, propósito na terra, porque o que é ligado aqui é ligado no céu. Aqui não é campanha com gracinha não, que chega nos lugares a campanha, você chega lá, a primeira coisa que tem é um envelope na cadeira. Não, aqui é propósito de oração mesmo, de corrente de oração. Nós vamos para a oração, nós vamos para o propósito. Agora cada um faz do jeito que quer, mas aqui a gente tem, não estou criticando igreja nenhuma, porque tem gente lá que recebeu bênção também, porque foi ela e Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Não é o pastor, a placa da igreja, porque Jesus era o maior pastor de todos, e tinha um Judas no meio do seu discipulado. Então não é o pastor, não é a igreja, somos nós. Quando a gente vai na fé, quando a gente vai com o coração quebrantado, o milagre acontece. E olha a Rebeca, esse homem ficou calado. Tem coisa que acontece na nossa vida que a gente não acredita. A gente não acredita. Uma vez eu cheguei para o diácono Rodrigo e falei: e agora, diácono Rodrigo, como que nós vamos pagar o aluguel da igreja? A igreja era lá embaixo, na Vila Santana. Viemos pela fé em Valinhos. Como que nós vamos pagar? Oramos lá, acreditamos em Deus. Fui abrir a caixinha de carta para pegar as contas, o senhor lembra disso? Irmão, faltava R$5.000. Eu abri a caixinha de carta, tinha um envelope lá dentro, para a obra do Senhor, tinha R$5.000 lá dentro. Todo mês aquele envelope chegava. Eu já falava para o Rodrigo: Rodrigo, deve ter um envelope aí com 5.000. Ia lá, o envelope estava lá. Quando a igreja começou, Deus mandar mais pessoas, Deus mandou mais dizimista, mais ofertante, que nós falamos: olha, Rodrigo, a igreja agora vai conseguir pagar o aluguel. Por incrível que pareça, o maná parou de cair do céu. Quando a gente entra na terra da promessa, o maná para de cair do céu, mas que Deus proveu.
Então essa igreja aqui em Valinhos, eu tenho certeza, ela foi plantada por Deus, porque nós não tínhamos dinheiro para vir para cá, mas todo mês tinha um maná lá na caixinha de carta, a gente não sabe nem quem é. Esses dias eu falei para minha esposa, que Deus abençoe esse anjo aí, que passava lá e colocava, não colocava nome, só estava lá, para a obra do Senhor. Que Deus abençoe a vida dessa pessoa. Mal sabe ela, mas ela plantou essa obra, e essa obra ganhou muitas vidas aqui em Valinhos, viu? Muitas vidas. Quantas almas? Ah, esse daqui foi um. Ah, o amigo dele é aquele que está lá atrás, lá. Eu posso contar aqui porque eles já deram testemunho aqui. 2 amigos de cachaça que dormiam na porta do bar. O outro lá, o petisco dele era marimbondo. Esse é mais cabra macho ainda, porque... Ah lá, o Gel, você levantou a mão. Um folheto, diga assim, um folheto, que nós demos no semáforo, o Adriano pegou e hoje ele é presbítero aqui na igreja. E junto ele trouxe o companheiro de copo que está lá atrás, que é um servo de Deus, que não bebe nada, é uma benção, obreiro da casa de Deus, consagrado obreiro. Oi? Irmão, tem coisa que Deus faz que a gente fica de queixo caído. Eliezer ficou em silêncio. Diga assim, esse é o cuidado do Pai. O Pai está cuidando. Tem uma canção assim? O Pai está cuidando. Como que é o negócio aí? Vai lá. Se eu cantar aqui, o povo vai embora. O Pai está cuidando. Olha aí, ó. Enquanto você ora, enquanto você adora. O Pai está cuidando. Pronto. Irmãos, e olha, Isaac casou com ela. Eliezer levou Rebeca e ele casou com ela. Agora, diga assim, quando tem propósito, Deus age. Mas fala com fé, quando tem propósito. Quantas mulheres os patriarcas tinham, hein? Quantas mulheres os patriarcas tinham? Para e pensa, porque naquela época não era pecado a poligamia. Então eles tinham 2, 3 mulheres e ainda tinham as concubinas, as servas. Se você vê Jacó, o tanto de filhos que ele teve, mas quando Deus tem propósito, Deus tem propósito, sabe por quê? O único patriarca que só teve uma mulher foi Isaac. A Bíblia diz que Isaac foi o único dos patriarcas que optou pela monogamia. Ele só teve uma esposa. Ele não casou com outra. E a Bíblia diz que de todos os patriarcas, se você não sabe, Isaac é o que viveu mais em paz. Não é? Não teve guerra, não teve... O que viveu mais em paz de todos os patriarcas foi ele. Mas não é por causa disso não, gente, é só uma brincadeira. Foi em paz porque ele não fez guerra, ele não guerreou com ninguém, ele não brigou com ninguém. Ele conseguiu desfrutar de tudo. E ele era uma pessoa tranquila. Ele ia cavar um poço. Esse poço é do meu pai. Alguém chegava lá e falava: esse poço não é do teu pai não, esse poço é nosso. Tá bom, por isso que ele tipifica Cristo. Tá bom, então, é seu o poço? Não era, mas é seu? Então pode ficar. Fica com você. Então, o que eu gostaria que você entendesse: quando Deus tem propósito na nossa vida, Deus cuida. Você quer ver um outro cuidado de Deus? Por isso que a gente tem que obedecer a voz de Deus. Capítulo 26, nós estamos no 24. Capítulo 26. Sobreveio fome à terra. E agora? Diga assim: Isaac era de Deus.
mas veio fome na terra. E aí? Ninguém está livre das lutas. Ninguém está livre dos temporais. Ninguém está livre das adversidades. Ninguém. Ninguém está livre. Eu sofri um acidente, todos sabem que eu caí lá de cima do telhado, lá à altura de 3 andares. Eu quebrei o pé, arrancou minha orelha fora. O médico pegou um pedaço da do Adriano e costurou aqui. Eu falei que era para pegar do Renato, mesmo que ia ficar colorida, mas pelo menos ia aprender a tocar de ouvido. Você sabia que teve gente que falou assim para mim? Eu recebi áudio assim. Bispo, Deus está te punindo, hein? Olha. Aquilo atravessou meu coração, eu fiquei pensando. Se o Deus de Abraão é um Deus que separa um pai de um filho, se o Deus de Abraão é um Deus que separa um pai de família da sua casa, e o meu filho em casa, à noite ele gritava, minha esposa falava assim, a minha mãe estava dormindo lá, e a minha esposa falava assim, ele acorda à noite te chamando, e eu no hospital. Então se Deus, ele faz isso com um pai de família, separa um pai de família da casa, separa um filho de um pai, então eu não quero servir esse Deus não, porque esse Deus é muito ruim. Só que aí a gente começava a ver que essas eram pessoas que arrotavam santidade. Gente, eu tenho medo de gente que arrota a santidade, que tudo não pode. Não, meu Deus, o presbítero não tem um brilhinho no sapato, não pode. Gente assim é perigoso, sabia? Gente é perigoso. Olha a saia daquela irmã, meu Deus, o que aquela irmã está chorando? Deve estar em pecado, só chora nos cultos. É que quem tem o coração quebrantado chora mesmo. Quem tem o Espírito Santo não aguenta. Mas tem gente que critica. E aí o Espírito Santo começou a falar isso no meu coração. Sabe como que eu vi o cuidado do Pai? Eu não podia dormir desse lado. Eu estava aqui, desse lado tinha a cadeira aonde ficava o acompanhante. Minha esposa não podia ficar comigo por causa do Asaf. E eu olhava para aquela cadeira vazia, aquilo doía meu coração. E eu não podia dormir daquele lado por causa da orelha. 35 pontos na orelha. Então eu dormia só do lado de cá. À noite eu escutava a cadeira ranger. Teve dia que eu acordava de manhã, a cadeira estava assim, a cadeira estava deitada. O Espírito Santo falou no meu coração: você não está sozinho aí. Eu digo para você, antes eu conhecia de ouvir falar, dos meus estudos de teologia, mas hoje eu conheço de viver com Ele, de andar com Ele. São experiências assim que faz a gente crescer mais, não diminuir. Por que eu passei por isso? Porque Deus queria que eu crescesse mais. Então, entenda algo na tua vida: toda luta, toda prova que você estiver passando, não é porque Deus está longe de você não, meu irmão. É porque Deus quer te aproximar dEle. Deus quer ver até onde a tua fé vai. Preste atenção. O vendaval que você está passando é porque Deus quer que você seja guiado pela voz dEle. Capítulo 26 diz assim: sobreveio fome à terra, além da primeira que houve nos dias de Abraão. Foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Então veio uma fome. O que Abraão fez? Abraão desceu para o Egito, não desceu? Abraão desceu para o Egito.
E lá no Egito, meu irmão, meu Deus, o Egito foi lugar de escravidão. Esse homem, ele começa a arrumar a sua mala para poder descer para o Egito, porque o Egito era lugar de provisão. Tinha fome em todo lugar, mas no Egito não, aprenderam muito, né? O versículo 2 diz assim: só que apareceu-lhe o anjo do Senhor. Em algumas versões, apareceu só o anjo. Em algumas vão dizer que apareceu só Adonai. Em algumas vão dizer que apareceu o Senhor. E disse: não desças ao Egito. Fica na terra que eu te disser, habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento, o propósito que eu fiz ao teu pai Abraão. Preste atenção, vai ter fome nessa terra, mas você não vai sair dela, porque eu serei contigo. Aleluia! Esse é o cuidado do Pai, esse é o cuidado de Deus. Aleluia! Se você puder ficar em pé. Eu tinha mais algumas coisas para falar, mas domingo que vem a gente continua, porque é uma série. É uma série. Preste atenção, o cuidado do Pai está sobre a sua vida. Não importa a tempestade, não importa o vendaval que você está passando, não importa o deserto que você vai ter que atravessar, não importa a fome que você vai ter que passar. Eu quero dizer algo para você nessa noite: o Pai está cuidando de você. O cuidado do Pai está sobre a tua vida. Aleluia! O cuidado do Pai está sobre você. Tem gente preocupada aqui com o dia de amanhã. Amanhã começa segunda-feira. O que vai acontecer? Não sei. Mas o cuidado do Pai está sobre a sua vida. Deus estava dizendo para ele: não sai daqui não. Sabe, quando Isaac foi cavar o poço, as pessoas falavam assim para ele: aí não dá água, porque ele teve que cavar um poço. Todo poço que ele desentulhava, iam lá e e entulhavam o poço de novo. Quando ele foi cavar um poço, alguém falou: aí não dá água, mas ele cavou o poço e deu água, porque Deus era com ele. Eu quero dizer algo para você. Guarda no teu coração com 7 chaves. Tudo que as pessoas estão dizendo para você que não vai dar certo, vai dar. E depois de cavado esse poço, eles vão querer ir lá beber da água que você cavou. E sabe por que da água? Porque o Espírito Santo é uma fonte inesgotável. É uma fonte inesgotável. Podem estar criticando o teu projeto hoje, podem estar criticando os teus planos hoje, mas quando você cavar esse poço e tiver água, vão lá pedir água para você. Vão pedir água para você, mas eu quero dizer algo para você: cava o poço. Deus é contigo. Vai dar água aí. Pode estar uma fome sobre a terra, pode estar seca sobre a terra, Deus é contigo. Olha o que Deus falou para ele: eu te farei prosperar, eu vou cuidar de você, eu vou estar com você, tá bom? A minha presença para você tá bom? Fecha os teus olhos, deixa eu orar por você. Papai querido,